Você já se perguntou até onde alguém pode ir para obter e manter o poder? Esta questão, embora antiga na sua origem, permanece tão relevante hoje como quando foi colocada pela primeira vez. Ao longo da história, vimos inúmeros indivíduos dobrarem e até mesmo quebrarem limites morais para alcançar seus objetivos. A Bíblia, um dos livros mais antigos e influentes da história humana, não é exceção. Apresenta uma série de personagens, incluindo alguns que demonstraram uma busca arrepiante pelo poder. Entre esses personagens, as rainhas da Bíblia ocupam um lugar único. Eram mulheres influentes, mulheres que exerciam o poder no mundo que muitas vezes procurava negá-las. Eram líderes, mães, esposas e às vezes carrascos implacáveis. As suas histórias, embora influenciadas pela época em que viveram, oferecem-nos uma janela para as profundezas da ambição humana e até onde alguns estão dispostos a ir para garantir o seu poder. Nas próximas cenas, nos aprofundaremos nas histórias de 3 dessas rainhas. Essas mulheres, embora separadas pelo tempo e pelas circunstâncias, compartilham um traço comum. Elas eram movidos por um desejo insaciável de poder e estavam dispostos a pagar um preço alto para mantê-lo. Elas governaram com punhos de ferro, muitas vezes recorrendo à traição, ao engano e até mesmo ao assassinato para eliminar ameaças e consolidar seus reinados. O aspecto mais assustador de suas histórias é que essas mulheres não visavam apenas inimigos políticos ou facções rivais. Não, elas estavam dispostas a executar os seus próprios familiares para manter o poder. As histórias destas rainhas não são apenas histórias de ambição e crueldade, mas também de traição e perda. À medida que exploramos as suas vidas e as suas ações, veremos como a sua sede de poder moldou os seus destinos e os dos seus reinos. Veremos como seus reinados deixaram um legado duradouro, que continua a nos intrigar, horrorizar e fascinar até hoje. Comecemos a nossa viagem ao passado, onde a luta pelo poder era uma questão de vida ou morte. Nossa primeira rainha, Atalia, era uma mulher que não deixava nada atrapalhar seu caminho, nem mesmo a sua própria linhagem. Nascida na linhagem real de Acabe e Jezabel, Atalia tinha poder e ambição correndo em suas veias. Ela era mais do que apenas uma rainha. Ela era uma mulher de influência formidável em uma época em que as mulheres raramente exerciam tal poder. Sua ascensão ao trono, porém, esteve longe de ser nobre. Era um caminho manchado com o sangue de seus próprios parentes. Atalia era casada com o rei Jeorão de Judá, e quando ele morreu, seu filho Acasias assumiu o trono. Mas o reinado de Acasias durou pouco, e quando ele morreu prematuramente, Atalia viu uma oportunidade de tomar o poder. E ela fez isso da maneira mais implacável que se possa imaginar, ordenando a execução de seus próprios netos. Sim, você ouviu direito. Para garantir que não houvesse herdeiros legítimos para desafiar sua reivindicação ao trono, Atalia orquestrou um massacre de sua própria linhagem. É um testemunho arrepiante de sua busca incansável pelo poder e de seu total desrespeito pelos laços familiares. Mas por quê? Por que uma mulher, uma avó, cometeria um ato tão insondável? Alguns dizem que foi seu desejo de continuar o legado de adoração a Baal de seus pais que a motivou. Outros acreditam que foi uma ambição pura e não adulterada. Seja qual for a causa, o resultado foi o mesmo: um reinado de terror que durou 6 longos anos. Mas todo o reinado, por mais cruel que seja, chega ao fim. A queda de Atalia veio na forma de um menino chamado Joás. Escondido durante o massacre de Atalia, Joás foi o último herdeiro sobrevivente da linhagem de Davi. E quando atingiu a maioridade, liderou um golpe que pôs fim ao reinado de Atalia e à sua vida. A história de Atalia serve como um lembrete arrepiante do quão longe alguns irão em sua busca pelo poder. É uma história de ambição descontrolada, de uma avó que se tornou uma assassina e de uma rainha que deixou seu desejo de poder ofuscar sua humanidade. Uma história que de fato faz dela uma das rainhas mais malvadas da Bíblia. A seguir, nos aprofundamos na história da rainha Jezabel, uma rainha famosa por sua idolatria e manipulação. Jezabel, uma princesa fenícia, foi casada com o rei Acabe de Israel e é lembrada como uma das rainhas mais notórias da Bíblia. Ela era uma devota dos deuses cananeus Baal e Asherá, e não apenas trouxe suas crenças pessoais para o coração de Israel. Ela trabalhou ativamente para espalhar essas práticas idólatras entre os israelitas. Jezabel não era apenas uma idólatra, ela era uma mestre manipuladora. Isto pode ser visto no infame incidente da vinha de Nabote.
Quando o rei Acabe expressou desejo pela vinha de Nabote e Nabote se recusou a vendê-la, Jezabel não hesitou em planejar a morte de Nabote. Ela orquestrou uma falsa acusação de blasfêmia contra ele, levando à sua execução e posteriormente garantindo a vinha para Acabe. A influência de Jezabel sobre Acabe foi tão forte que ela o levou com sucesso, e por extensão Israel, ao pecado da idolatria. Sob sua influência, Acabe construiu um templo para Baal na capital, Samaria, marcando um afastamento significativo da adoração do Deus de Israel. Mas as ações de Jezabel não ficaram impunes. O profeta Elias previu a sua morte horrível. Ela seria devorada por cães, uma profecia que mais tarde foi cumprida. Quando Jeú tomou o trono, Jezabel foi atirada de uma janela e seu corpo foi deixado para ser consumido por cães vadios, marcando o fim brutal de uma rainha que havia se desviado tanto do caminho da justiça. O legado da rainha Jezabel é sombrio. Ela é lembrada não por sua posição real ou seu poder, mas por sua idolatria, manipulação e pelos pecados que levou Israel a cometer. A sua história serve como uma poderosa lembrança da devastação que pode ocorrer quando as pessoas, especialmente aquelas em posições de poder, se afastam de Deus e abraçam falsos ídolos. Finalmente olhamos para a rainha Herodias, uma mulher que usou a beleza e o charme como armas mortais. Herodias foi uma rainha da Judéia, famosa não por seu governo, mas por seu papel em um dos episódios mais dramáticos e chocantes da história bíblica. Ela era esposa de Herodes Antipas, mas seu caminho até o trono não foi fácil. Herodias foi inicialmente casada com o irmão de Herodes, de quem se divorciou para se casar com Herodes Antipas, um movimento escandaloso e contra a lei judaica. A natureza astuta e manipuladora de Herodias se manifestou verdadeiramente quando ela usou sua própria filha, Salomé, como peão em seu plano vingativo. O objeto de sua ira foi João Batista, um homem que criticou abertamente seu casamento com Herodes Antipas. Herodias viu sua chance de vingança durante a festa de aniversário do marido. Salomé, uma dançarina graciosa, foi enviada para entreter os convidados e sua atuação cativou tanto Herodes que ele prometeu precipitadamente conceder-lhe qualquer desejo. Influenciada pela mãe, Salomé exigiu de bandeja a cabeça de João Batista. Herodes, encurralado pela sua própria promessa e pelos olhos atentos da sua corte, atendeu a este pedido horrível. Assim, através de sua filha, Herodias orquestrou a execução de João Batista, um homem reverenciado por muitos como profeta. O impacto das ações de Herodias foi profundo. Seu nome tornou-se sinônimo de manipulação e vingança. Sua história serve como um lembrete claro de até onde as pessoas podem chegar quando movidas pelo rancor e pela busca pelo poder. É um exemplo arrepiante de como a beleza e o charme podem ser usados como armas mortais quando usados para fins nefastos. No entanto, como todos os personagens da Bíblia, Herodias é uma personagem complexa cuja história nos convida a refletir sobre as consequências de nossas próprias ações e o potencial destrutivo de desejos desenfreados. A história de Herodias exemplifica o poder destrutivo da vingança e da manipulação. Então, o que podemos extrair dessas histórias? Lembram-nos que o poder, quando mal utilizado, pode levar a consequências destrutivas. A manipulação e a idolatria podem cegar-nos para a verdade, levando-nos ao caminho da autodestruição. E a vingança, embora possa parecer satisfatória no momento, muitas vezes deixa um rastro de tristeza e arrependimento. Embora essas histórias sejam de um passado distante, elas servem como lembretes atemporais dos perigos da ambição desenfreada e do poder destrutivo da manipulação e da vingança.